Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 21 de maio. Agora são 3 horas e 10 minutos. Iniciamos uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura para fazer a atualização dos casos de coronavírus. Quem fará hoje essa atualização é a gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréia Negri. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Vamos iniciar então a atualização dos dados sobre a situação do Covid aqui no município. Nesse primeiro slide, vocês vão ver, aquele slide clássico que a gente tem colocado todas as lives, que são os casos confirmados. 505 casos na data de hoje, sendo 18 óbitos. Tivemos mais um óbito ontem, de um paciente, de uma mulher de 82 anos. Os casos recuperados desses 505 são 188, quase 40%, aí, 37%. É importante dizer que esses recuperados são aqueles pacientes que realmente a gente tem feito contato com eles passaram por todo o monitoramento e a gente finaliza a situação dele, que ele realmente está sem sintomas, é um paciente que pode voltar a circular. Tem aqueles que ainda estão em monitoramento, que são muitos, porque vocês viram, nas últimas semanas, nos últimos 10 dias, a gente confirmou muitos casos, então esses ainda estão dentro dos 14 dias, por isso que esse percentual do município, às vezes, fica nesse valor. Se vocês verem alguns lugares que a epidemia já está entrando sob controle, você vai tendo um maior número de recuperados e curados e menos pessoas aí em monitoramento. É essa a tendência. Quando a gente estiver na descendente, com a redução do número de casos, isso vai estar acontecendo. Mas enquanto a gente ainda estiver na ascendente, a gente vai ter menos recuperados do que pessoas em monitoramento. Profissionais de saúde, 115 casos, e síndromes respiratórias que internaram, 87 casos. Lembrando aí também que a gente faz uma notificação importante aqui no município. Os serviços eles estão sensíveis para notificar todos os casos que chegarem até as suas unidades, com um total aí de notificação de 6.241. E o coeficiente de incidência, que são esses 505 casos confirmados, dividido aí pela nossa população, multiplicado por 100 mil, que dá esse índice aí de 110 casos para cada 100 mil habitantes aqui do nosso município. Próximo. E aqui comparando a nossa incidência de 110 casos para 100 mil habitantes com o Estado e o Brasil, mostrando que a nossa incidência ainda está menor, está mais numa crescente, mas ainda também aí acompanhando essa curva no país. É importante ainda frisar que a letalidade do Brasil e do Estado se mantém, tem se mantido entre 6% e 7%, e a nossa se mantendo entre 3%. Dos casos confirmados, 3,6% foram pessoas que evoluíram para óbito. Próximo. Esse gráfico, clássico também, que a gente tem apresentado em todas as lives para vocês, são os casos acumulados, 505 casos aí por semana epidemiológica. Desses aí nós temos os casos do protocolo do Ministério da Saúde, que fizeram exames, maioria deles totalmente PCR, que são os casos de profissionais de saúde, as síndromes respiratórias internadas, os outros casos aí que se enquadram nessa definição. E o que está em amarelo, os 226 casos, que são o Sentinela, o projeto Sentinela, que apresentamos ontem na live, e outros casos, outros exames, outras situações que os pacientes são notificados. Isso dá um torno de 45%. Lembrando que essa curva ela é ascendente em todas as condições. Por isso que as pessoas falam, Rio Preto tem tudo isso de casos, 505 casos, porque está testando mais. Sim, estamos testando mais, mas se a gente estivesse fazendo só o protocolo do Ministério da Saúde, nós ainda estaríamos também em ascensão do número de casos. Próximo. Esse é o percentual de notificações de profissionais de saúde por categoria profissional. Nós colocamos isso em percentual, porque e de notificação também, não são dos confirmados, certo? Então, todos os profissionais de saúde que apresentam algum sinal de síndrome respiratória, febre, tosse ou febre, dor de garganta, que procurou um atendimento médico e foi notificado. Temos aí, o maior percentual são os técnicos e auxiliares de enfermagem, que prestam assistência direta aos pacientes, então eles estão em contato muito próximo a eles, em torno aí de 28%, seguido pelos médicos, com 20%. Esses outros são profissionais como biólogos, veterinários, dentistas, nós agrupamos, que era um percentual menor, dando 11%.
os agentes de saúde, visitadores, não só agentes da rede, mas pessoas que fazem visitas, até de serviços privados, também entram como visitador. Enfermeiros com 10%, recepcionistas dos serviços de saúde, 5%. Assistência social, né, porque a gente tem aí uma linha de frente em que a assistência social também está ajudando na assistência aos pacientes e dando todo o apoio a eles nessa fase, com quase 6%. E outras profissões, como fisioterapia, auxiliar de assistente social, cuidadores de saúde. Então, a gente também tem se preocupado muito com os cuidadores de idosos, esses a gente tem solicitado para fazer os exames. E farmacêutico. Então, esses são os percentuais aí dentre os profissionais de saúde notificados. Em relação ao perfil dos óbitos, né, por Covid, dos 18 óbitos, nós temos aí a grande maioria deles acima de 60 anos, como nós já falamos em outras lives, distribuídos aí, 6 deles são 80 anos ou mais, outros 6 de 70 a 79, mais 2 de 60 a 69, só aí já são 14 óbitos dos 18. Então, é importante a gente frisar bastante isso. Em relação ao sexo, os óbitos são 50%. 9 deles foram do sexo feminino e 9 do sexo masculino. Aqui também nós quisemos registrar para vocês o percentual de óbitos e os fatores de risco desses óbitos, certo? Vocês podem ver que essa soma não vai bater, né? Tudo que às vezes eu coloco aí em barra, essa soma não bate o percentual. Por quê? A pessoa que tem a doença cardiovascular, ela pode também ter uma outra doença, por exemplo, como diabetes. Ou quem tem diabetes também tem uma outra que pode ter pneumopatia. Então, as pessoas, elas não têm só uma doença. Aqui, acho que todo mundo deve conhecer alguém que tem pressão alta e diabetes, né? Então, entra nessa condição, coloca uma doença cardiovascular e uma outra condição. Por isso que a soma dos percentuais não vão bater. Mas a grande maioria deles apresentavam doença cardiovascular, seguido de diabetes também, outros, como imunossupressão, né, tomar algum remédio, esse tipo de coisa, pneumopatias, obesidade, nós tivemos aí para as pessoas com obesidade e alguma outra comorbidade também junto. A idade que a gente colocou, porque assim, a pessoa ela tinha mais de 60 anos e não reportou nenhuma outra doença, né, que poderia aí ser um fator de risco. O fator de risco dessa pessoa é só a idade mesmo. E com outros fatores de risco, sem outros fatores de risco foi uma pessoa, e com alguma causa neurológica também uma pessoa, que daria esse 5%. Dos casos internados ontem, né, de síndrome respiratória grave nos hospitais, foram 563 casos até agora, acumulados, mas ontem permaneciam internados 55 pessoas com suspeita de síndrome respiratória, não necessariamente Covid, né, frisar bem isso para vocês, sendo que 63 deles estão em enfermaria e 22 em UTI. Próximo. Queria apresentar para vocês, né, eu quero apresentar para vocês nesse momento, o monitoramento que é feito dos casos que são notificados para a vigilância, juntamente aí com o call center, que é o 0800, né, que a gente faz esse monitoramento juntamente com eles. Então, uma média diária que eles atendem, de casos monitorados, 152 casos que eles monitoram, dos monitorados que já foram encerrados, 95 casos, encerrados no dia, uma média diária aí de 29 casos que eles acabam encerrando, só que vocês estão vendo, eles encerram 29 e entra 28, né? Uma média de casos novos de 28 por dia, então vai dando esse acumulado aí do monitoramento para vocês, para mostrar que realmente é feito um trabalho muito sério de monitorar todos os suspeitos e confirmados de Covid. Por que a gente investe muito nisso? Porque a principal medida para a gente evitar uma transmissão é que as pessoas que estão sintomáticas e que estão com a doença não circulem. Elas fiquem no seu domicílio, bem como seus contatos, porque são as pessoas que têm a maior probabilidade também de estar infectadas. O 0800 aí até agora ele já recebeu, né, e fez recebeu de ligações 6.201 ligações, com uma resolutividade, né, no paciente de 80%, e 20% eles tiveram a necessidade de talvez encaminhar para um atendimento médico para avaliar uma gravidade ou não. Próximo. O próximo. Volta. Está escrito call center, mas é o monitoramento do CEL e da vigilância. O que é o CEL? É o Centro de Especialidade Odontológica.
o título ali está errado, eu vou corrigir. Então, os casos monitorados desde o começo, né, nós temos essa parceria com o Centro de Especialidade Odontológica, que a vigilância epidemiológica faz para que eles monitorem os casos, principalmente os casos, as familiares dos casos que estão internados, da síndrome respiratória aguda grave. Vocês podem ver que a média deles já é um pouco maior do que o do outro, porém, os casos monitorados são 203, a média deles, os que foram fechados, 126, os encerrados no dia, 39, porém, também, olha aí, ó, entraram casos novos 37 e encerrados aí uma média total de 30 por dia. O encerramento quer dizer o quê? Essa pessoa ela foi monitorada durante os 14 dias, aí passaram-se os 14 dias, eles estão encerrando o caso, encerrando aquele monitoramento. Mas ele mantém esse acompanhamento da pessoa nos 14 dias. Liga a cada 2, 3 dias para estar vendo se tem mais algum sintomático ou não na família, se a pessoa está bem, se ela está apresentando alguma piora, até para orientar para ela retornar ao atendimento médico. Então, a gente dá todo esse suporte, fazendo esse monitoramento com os familiares. Eles atenderam, em média, fizeram em média 10 mil notificações, fizeram umas 10 mil contatos até agora, desde quando começou a pandemia, só esse serviço, juntamente com a vigilância epidemiológica. Então, é muito importante frisar que nós estamos fazendo o que está realmente regrado, que o que a gente deve fazer é o quê? Testar e isolar. Estamos testando as pessoas e isolando as pessoas positivas e suspeitas, para que realmente a gente consiga reduzir essa transmissão. Próximo. Finalizada, então, essa live para vocês em relação à atualização dos dados. E é muito importante frisar isso, que o serviço, nós estamos montando todo o serviço da Secretaria de Saúde para a gente conseguir realmente dar a melhor assistência para todos. E que todos possam ter acesso a essa assistência. E toda essa organização que é feita é para que realmente a gente consiga ir não deixar ninguém de fora e que dê uma qualidade que Rio Preto está acostumado em saúde para toda a população. Depois dessa atualização importante, eu gostaria de saber da vigilância epidemiológica. Nós temos amanhã, sexta-feira, um final de semana e possivelmente esse final de semana será prolongado com a antecipação do feriado de 9 de julho para segunda-feira, dia 25. Isso será votado agora na Assembleia Legislativa. Entendo ou não o feriado, nós temos um final de semana. Qual é a recomendação para aquelas pessoas que insistem em fazer aquele ajuntamento em locais externos, em locais internos? O que você tem a dizer para essa população? Olha, é muito importante que vocês viram naquele primeiro slide, quando eu falei dos casos recuperados, ainda ser menor do que os casos confirmados. E a gente está numa ascendente. Então, essas pessoas, né, que não vão fazendo isolamento, estão fazendo esses ajuntamentos, estão saindo para fazer atividades desnecessárias, né, não fazendo aí só o essencial, quando precisa realmente ir a um mercado, a uma farmácia, aquela atividade essencial para a sua sobrevivência. Agora, é o momento das pessoas ter essa consciência e ficar em casa. Vamos ficar o final de semana em casa. Se tiver o feriado está sendo, né, toda essa mobilização para que as pessoas realmente fiquem em casa. Adotar as medidas que são recomendadas é a melhor a se fazer. Quem está com compromisso hoje de realmente ajudar na pandemia, às vezes a pessoa não fala, nossa, eu queria tanto ajudar. Se você não consegue ajudar de uma outra forma, que seja com doação, ou mesmo trabalhando, né, como você não é um profissional de saúde, você vai estar ajudando muito na pandemia ficando em casa. Ficando em casa e não fazendo essas aglomerações, não saindo para fazer caminhadas em locais que já tem essa expectativa das pessoas que se juntarem, como na represa, na Quinta do Golfe. Lá já tem até placa de proibido estacionar, para que as pessoas realmente tenham essa consciência. Sejam conscientes nesse sentido, que dá para ajudar, todo mundo pode fazer a sua parte. E a nossa parte de contribuir aí, com o fim, ou pelo menos amenizar essa pandemia, ficando em casa. André, você citou a região do Quinta do Golfe. Lembrando que a Guarda Civil Municipal já informou que estará lá no final de semana fiscalizando. E estacionar ali é infração grave, gera 5 pontos na carteira, multa de R$ 193. Então, o recado não adianta ir para lá, né? Isso mesmo, não vá, evitar esse desgaste e também contribuir realmente aí com
a gente tentar reduzir essa epidemia o máximo possível. Ficando em casa, juntamente só com o seu núcleo familiar, evitar visitar parentes idosos, né, que eu falo sempre, todo mundo fala. A gente sabe que nossos pais, nossos avós, eles ficam, né, até chateados, falam, nossa, você não vem me ver, às vezes não entende, fala, olha, eu estou fazendo isso por amor, eu estou fazendo isso por carinho, porque é aquilo que também já falamos aqui várias vezes em live, daqui a pouco, todo mundo vai ter alguém na família que teve a doença e que pode ter tido uma gravidade, precisado internar em um hospital, uma UTI, então é muito importante isso, vamos ter consciência para que realmente a gente chegue assim, no final da pandemia e realmente eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte e não contribuí para que realmente aí essa doença se alastrasse, ela se espalhasse ainda mais. É isso aí. Obrigado, Andréia, pelas informações. E aqui nós encerramos essa transmissão ao vivo, deixando esse recado. Por favor, fique em casa. Um ótimo dia.